Bom dia, meus irmãos. Nós estamos fazendo essa experiência aqui com essa live para trazermos um breve comentário sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Seria a lição número 7, a primeira lição que vamos tratar sobre o livro de Provérbios. Nós estamos estudando neste trimestre os livros poéticos nas classes de jovens e adultos. Estudamos sobre o livro de Jó e agora o livro de Provérbios. Eu quero apenas fazer um comentário introdutório, algumas informações introdutórias sobre o livro de Provérbios e, oportunamente, quando as atividades da nossa escola dominical estiverem já normalizadas, os nossos professores vão tratar mais detalhadamente das lições, não é? Quero ler o texto que seria o texto áureo da nossa lição de hoje, que se encontra em Provérbios capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Muito bem, conforme nós sabemos, o livro de Provérbios é um livro cujo nome é tirado dessa palavra mesmo. Em hebraico, Provérbios tem esse sentido, né? O sentido de uma comparação, ser como. De tal maneira que no livro de Provérbios há uma série de comparações, né? A comparação entre a vida do justo e do ímpio, daquele que é sábio e daquele que não é sábio, né? Daquele filho que é obediente ao seu pai e à sua mãe e aquele filho que não é obediente, entre a mulher rixosa e a mulher sábia que edifica a sua casa. Então sempre há essa comparação, né? Para que haja um entendimento daquilo que deve ser de fato a vida do justo, né? Então o livro de Provérbios traz muitas palavras de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, prudência, instrução, discrição. Há um pastor amigo aqui na nossa associação que ele, nas suas pregações, ele sempre diz assim: você quer saber como educar melhor seus filhos? Vá a Provérbios. Você quer saber como se relacionar bem com a sua esposa? Vá a Provérbios. Como fazer negócios corretamente? Vá a Provérbios. Então o livro de Provérbios traz uma série de instruções nesse sentido. A autoria do livro de Provérbios, né, é considerada como sendo a de Salomão. Se você observar em 1 Reis 4, 32, lá está escrito que Salomão proferiu cerca de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, de tal maneira que esses provérbios foram registrados, né, outros compilados, né, no tempo pelos escribas do rei Ezequias, em outros tempos, e segundo um comentarista, a datação do livro, né, vai entre 950 e 700 a.C. Muito bem. O que o livro de Provérbios traz como ênfase? A questão da vida religiosa externa, da nossa vida prática, envolvendo todos os aspectos, inclusive esse aspecto da nossa vida de fé. Um comentarista diz que os provérbios são chamados de as leis do céu para a vida na terra. Achei muito interessante essa frase. Eles ensinam a praticar a religião e a vencer as tentações do dia a dia. Os provérbios expressam um profundo conceito religioso, mas colocam maior força na prática da religião, os aspectos práticos em todas as relações da nossa vida. Para os escritores de provérbios, né, tanto Salomão como aqueles que compilaram esses provérbios, religião significa justamente isso: bom senso, domínio nos negócios, né? Religião não significa necessariamente força, sucesso, mas algo que é realizado por fé, mas também com a razão, com o intelecto, né, que emprega o melhor de cada um para atingir os mais altos ideais. Por isso, o livro de Provérbios enfatiza muito a questão do dever, o firme, né? Ou melhor dizendo, a firmeza na crença, na existência de Deus, no domínio sobre todas as coisas deste mundo.
O livro de Provérbios, eu quero apenas hoje deixar aqui esse breve comentário introdutório, né, traz muitos temas interessantes para um estudo. É um estudo muito interessante o livro de Provérbios. As nossas lições serão 3 lições sobre Provérbios. Vamos falar sobre a instrução paterna, conselhos aos filhos. Vamos falar sobre a exaltação à sabedoria. Também vai falar sobre conselhos sobre o procedimento no viver. E é justamente por isso que eu quero deixar essa relação aqui, que eu tirei do livro Introdução ao Velho Testamento, de Clyde Francisco. São 10 temas aqui relacionados que Clyde Francisco traz, que Provérbios trata em todo o seu contexto. Então, por exemplo, olha, no livro de Provérbios encontramos instrução a respeito daquilo que devemos fazer com relação à preguiça, ao uso da língua, o contraste entre o nécio, né, o tolo e o sábio, como nós devemos agir diante de situação de embriaguez, não é? A vida reta e o tratamento com os nossos inimigos, o tratamento dos amigos e dos vizinhos, orgulho e ostentação, relacionamento entre pais e filhos, não é? Êxito no trabalho, né? Mulheres, como devem ser as atitudes das mulheres. Então, são todos esses temas que Provérbios traz. Além do que, Provérbios trata também a respeito da condição do homem. Há uma série de estudos chamados de os homens de Provérbios. O homem sábio, né? O homem temente a Deus, o homem que é honesto nos seus negócios, enfim. São várias as instruções e as orientações do livro de Provérbios. Portanto, meu irmão querido, vale a pena dedicarmos nosso tempo ao estudo do livro de Provérbios. Nós, no próximo domingo, também teremos aqui uma live com um breve comentário a mais a respeito de Provérbios, e esperamos que assim que a nossa escola dominical esteja reativada, vencida toda essa dificuldade que temos passado, nós possamos então estudar essas lições tão preciosas sobre o livro de Provérbios. Fica aqui esta breve introdução ao livro. Eu desejo que você esteja debaixo da graça de Deus, sob os cuidados do Senhor, sob as bênçãos de Deus neste dia do Senhor. E logo mais à noite, às 20 horas, também teremos uma live com uma breve reflexão do coração de Deus para o seu coração. Deus abençoe sua vida, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Fiquem debaixo da graça e da paz do nosso Deus. Um bom dia a todos os irmãos.